Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum, ou seja, na próxima semana nós já iniciamos um novo ano litúrgico, que é um novo tempo litúrgico, que é o tempo penitencial da Quaresma, que quer nos preparar cada ano melhor para a Páscoa do Senhor. A primeira leitura de hoje do Evangelho são leituras que se complementam, que falam do leproso. Se você quiser conhecer as normas sobre a lepra e o leproso, você pode, depois em casa, ler o capítulo 13 do livro de Números. Números capítulo 13 vai falar tudo sobre o leproso. Quem contrai lepra naquela época é o sacerdote que dá o diagnóstico, e lepra aqui nós não entendemos como a hanseníase de hoje, as manchas fortes na pele. Lá naquela cultura, qualquer tipo de mancha branca, nem sendo lepra em si, também é considerado lepra. O leproso ele fica isolado, ele perde o convívio da família e social, então ele tem que sair fora da cidade, fora do acampamento, se isolar. Ele deve andar com a roupa toda rasgada, com barba grande, tampada, e ele deve bater no peito e gritar quando alguém se aproximar, para saber que ele é leproso e não chegar perto. Bater e gritar: impuro, eu sou impuro, para que as pessoas o vejam e não cheguem perto dele. Nem o isolamento social da pandemia chega perto para a gente entender o que passa um leproso nessa época. Gostaria que você tentasse entender que o que um leproso sofre não é simplesmente o mal da lepra, da mancha no corpo. Talvez o segundo sofrimento a ele causa dores muito maiores. Você conseguiria ficar toda a sua vida longe da sua família, longe do convívio social, além daquilo que a doença aqui é considerada ou fruto do meu pecado ou castigo de Deus. Essa pessoa se sente amaldiçoada, se sente um ninguém. Isso deixa o ser humano muito mais doente do que uma mancha na pele. A primeira leitura de hoje do livro dos Reis conta a história de alguém que tem um certo poder, um general, chamado Naamã, o sírio. Aqui é para a gente ver que nem todo o poder que nós temos, todos os bens que nós temos, são capazes de nos dar tudo. O Naamã, um general muito querido pelo seu rei da Síria, ele tinha na pele manchas brancas, o mal da lepra. E era um general muito bem quisto. Um determinado momento que o seu povo invade Israel, eles trazem para a casa de Naamã uma jovem para trabalhar na casa como escrava. Eles invadiram lá e trouxeram essa judia para servir como escrava. Num determinado momento da vida,
essa jovem diz para a esposa de Naamã que lá na terra dela tem um grande profeta, o Eliseu, e diz que ele é capaz de curar o Naamã, que já tentou muitas coisas e nada dele ser curado. Ela contou isso para Naamã. O Naamã, então, por ser um general, organizou a sua comitiva poderosa, diz o texto, com carros, cavalos, talvez para mostrar o seu poder, e chegou até a casa do Eliseu. Batendo lá na porta, primeira decepção. Eliseu não atende, manda um mensageiro atender. Sabendo da situação, diz para Naamã: você tem que ir no Rio Jordão, que é um rio que tem lá, e mergulhar nesse rio 7 vezes. Naamã é um homem poderoso, autossuficiente. Quando ele recebe a notícia, ele tem que entrar no riozinho Jordão e lá mergulhar 7 vezes, ele perde a paciência, ele fica indignado e começa a dizer assim: eu saí lá da minha terra para vir até aqui entrar nesse riozinho Jordão. Será que os meus rios de Damasco não são muito mais importantes do que esses? E ele vira a costa, porque ele é autossuficiente, e vai embora. Um pouco de insistência dos seus empregados, e começa a dizer para ele: Naamã, nós viemos até aqui, não vamos perder a viagem. O que custa você entrar no rio, como o profeta disse? E o Naamã então cede. Por isso que às vezes certas curas, ela é um pouco difícil de acontecer, porque Deus está enviando a cura, é como se ela estivesse na porta do meu coração para entrar. Só que aqui ela bate no orgulho, ela bate aqui a cura na prepotência, e ela não entra não porque Deus não quer, é porque eu crio a barreira da prepotência, do orgulho. É o que acontece com Naamã. E ele vai então, entra 7 vezes no Jordão, e ele fica limpo, purificado do mal da vida. Para que essa história? Para a gente entender também. Às vezes Deus quer realizar em nós graças e milagres através de coisas simples do nosso cotidiano. Só que nosso mundo moderno não aceita esse tipo de cura. Se a cura não for algo extraordinário, né, que todo mundo vê, parece que não serve. Então toma cuidado, às vezes Deus quer te curar do jeito que Ele usou o profeta Eliseu para curar Naamã, da forma mais ordinária e simples. E ele tentou colocar barreira, tentou recusar. E uma cura, ela só tem validade se acontece o mais importante depois. Curar só não basta. Vamos pensar que esse homem curado, esse general, pôde conhecer o verdadeiro Deus que o curou. Pôde fazer a experiência de um Deus que o ama e o curou. Aqui está uma cura maior. Ele que devia cultuar outros deuses, teve a possibilidade de se encontrar com o único e verdadeiro Deus. No Evangelho de hoje, de São Marcos, nós poderíamos interpretar que Jesus hoje está deixando um pouquinho o ambiente urbano e está indo para o ambiente rural, ou um pouco rural. Por que eu digo isso? Vocês lembram os últimos domingos onde Jesus estava? Na sinagoga, na cidade, urbana. Onde ele estava? Na casa da sogra de Pedro, urbana. Um leproso nunca poderia entrar na sinagoga.
Um leproso não pode entrar na cidade. Falei para vocês no começo da missa, ele tem que se isolar. Então é muito provável que Jesus está fora da cidade, num ambiente mais rural. E é ali que vem um leproso e se aproxima de Jesus. Já está errado. O leproso não pode se aproximar de ninguém. E o leproso se prostra de joelho diante de Jesus e diz assim, repita comigo: se queres, tens o poder de curar. Os textos do lecionário, eles não traduzem muito bem a palavra curar. Na verdade, nenhuma vez aparece curar aqui no grego. A palavra original da tradução é purificar, em grego catarizo. Então, se queres, tem o poder de purificar. Você teria coragem de fazer uma oração assim? Primeira coisa que o leproso, porque você ouviu no Evangelho alguns dias atrás, ele dizia assim: a fama de Jesus se espalhava. Então talvez o leproso até ouviu falar de Jesus, porque ele reconhece que Jesus tem poder. Se queres, tem o poder de purificar. Mas você tem coragem, diante de uma doença que você pode ter grave, de fazer a oração e dizer para Jesus: se queres? Ou a nossa oração é: você tem que me curar? Me cura! Eu estou sofrendo muito. O leproso dá a liberdade e o poder para Jesus. Olha, se queres, tem o poder que o Senhor tem. Se queres, pode me purificar. E Jesus, diante desta fala, diz o Evangelho que ele ficou cheio de compaixão. Veja, compaixão nessa cultura é ir no mais profundo das entranhas, é sentir tudo que o outro sente e assumir aquela realidade. Jesus agora vai ter alguns gestos, mas eu gostaria que você entendesse que os gestos que ele vai ter agora, proibido também, ele só vai ter porque ele foi movido pela compaixão. Se não é pela compaixão, você pode fazer uma caridade, visitar algum doente, que vai ser mero assistencialismo. A compaixão é você ser movido por Deus, diante da dor que o outro sofre, que não é a tua dor. É o mais próximo que você pode sentir e chegar do que o outro está passando. Jesus agora, ele estende a mão e toca nele. Acabou com a vida de Jesus. Primeiro, você não podia nem chegar perto. Tocar o leproso, você se torna impuro. Olha o que Jesus faz ao quebrar tantas regras. Se aproxima e toca nele. Você consegue lembrar o Evangelho de domingo passado? Na cura da sogra de Pedro? Jesus se aproxima, segura na mão e ajuda a levantar. E nesse momento, Jesus estende a mão e diz assim: eu quero, fica purificado. Só agora, depois disso, a lepra então vai desaparecer desta pessoa ao tocar o leproso. Estender a mão e tocar nele é uma ação de Deus. É mostrar que Deus cuida, é o cuidado de Deus para conosco. É a salvação de Deus chegando a todos. E depois dessa cura, Jesus pede para ele não contar, não espalhar a notícia. Mas é bem impossível, né? Alguém ser curado de um mal tão grande e não contar. E ele começou a contar. E a fama de Jesus então foi se espalhando. E ele não podia mais entrar nas cidades ali daquela redondeza. Porém, todos vinham procurar. Procure entender o que aconteceu agora nessa história. Ao tocar o leproso fica curado.
Ao tocar o leproso, Jesus assume aquela lepra para si. Jesus assume os nossos pecados. Jesus se torna impuro, se torna pecado, não que ele tenha pecado, se torna por nós. Ele paga o preço no nosso lugar. Não podia mais entrar nessas cidades. Que Jesus nos ajude nesse Evangelho, diante de tantas lepras que nós carregamos, do egoísmo, do pecado, que nos deixam impuros. Deixa que Jesus então possa se aproximar de você, te tocar, te purificar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.